Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nos envolva sempre. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, estudando esse momento mágico do Evangelho. Mais uma terça-feira aqui, de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, não é verdade? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Paulo, eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá, e diante dessa responsabilidade eu rogo a Deus, rogo a Jesus, que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento e o conforto. Quando nós, gente, nos colocamos a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, que são os mensageiros celestes de Jesus, e que farão na nossa casa uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando o nosso lar assim muito tranquilo, muito sereno e muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é o próprio Cristo, onde lá no Evangelho de Mateus ele diz assim: onde estiver 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então não tenham dúvida, Jesus está conosco nesse momento. Então aqueles que quiserem colocar um copo com água ou até mesmo uma jarra com água para ser fluidificada, fiquem à vontade, tá bom? E que o Evangelho de hoje, possa nos despertar para a caridade, que é exatamente o caminho proposto por Jesus. Tá certo? Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos suavemente, sentir toda a paz,
Vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido, que sempre está conosco, que nunca nos abandona. Vamos agradecendo aos médicos do espaço que já se faz presente ao lado de cada um de nós, já derramando sobre nós o remédio que tanto necessitamos. Vamos agradecendo imensamente a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz e tranquilidade. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos por todos os seus ensinamentos deixados, por esse Evangelho bendito e redentor que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, com um olhar meigo, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós espiritualmente de joelhos vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado pelo nosso despertar no dia de hoje. Obrigado, Pai, pelas refeições que fizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui encarnado mais uma vez. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. E nos livre, Pai, de todo o mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. Agradecer aí a presença de todos. Que todos sejam muito bem-vindos, tá bom? Então, no Evangelho de hoje, nós vamos estudar o item 9 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item está intitulado como a caridade material e a caridade moral. Nós vamos encontrar essa passagem no Novo Testamento, em 3 evangelistas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e no Evangelho do jovem Lucas, capítulo 21. Tá bom? A caridade material, ela consiste em auxiliarmos os nossos irmãos, aqueles que passam pela prova da pobreza. Devemos dar o alimento a quem tem fome, agasalhar a quem tem frio, enfim, amenizar o quanto possível, né, as privações materiais daqueles que a sofrem. A caridade moral, gente, consiste em compreender e respeitar o outro, saber a hora de calar, se fazer de surdo quando nós fomos zombados, não dar importância quando for humilhado por alguém. Esses princípios, minha gente, consistem na caridade moral. E é, sem dúvida, a mais difícil de ser praticada. No entanto, é a caridade que mais aproxima o homem de Deus. A caridade moral está ao alcance de todos, gente. De todos, sem exceção. Pois todos podem praticá-la. Ela não custa nada. Ela não dá prejuízo nenhum material a nós. Tanto para o rico, como para aquele que é desprovido de bens, todos podem exercê-la. Podemos praticar a caridade com simples pensamento, ou por palavras, ou por ações.
pelo pensamento, vibrando e orando por aqueles que se encontram em aflição, aqueles que se encontram em dificuldade, pela palavra, aconselhando, consolando aquele coração deprimido, aquele coração sofredor, e pela ação, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, como o próprio Jesus nos ensinou isso. Para esse tipo de caridade, não precisa usar as nossas posses. Não, de maneira alguma. Apenas devemos nos despir do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E nós não podemos esquecer, minha gente, muitas vezes a primeira necessidade é sempre material. É sempre material. Jesus, ele nos ensina: amai ao próximo como a vós mesmos, disse ele. Fazei aos outros o que desejar que os outros vos façam. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoado. Fazer o bem sem ostentação. Julgai primeiro a vós, antes de julgar os outros. E Jesus, ele era danadinho. Ele vai mais além do que simplesmente recomendar a caridade. Ele a coloca claramente, em termos bem definidos, como a condição absoluta da felicidade futura. Jesus nos ensina que o segredo da salvação está justamente em ajudarmos o nosso semelhante, em servir ao outro. Ele nos ensina que é dando que se recebe. Na matemática do Cristo, quando nós dividimos, nós multiplicamos. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E todos os seus descendentes, lógico. Jesus, ele em todos os seus ensinamentos, minha gente, ele coloca essas duas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade. E Jesus, ele é o maior pedagogo que esse planeta já conheceu. E ele carinhosamente, compreendendo as nossas dificuldades de entendimento, ele nos ensina por parábolas, contando uma história para nós. E lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, versículo 31, nos conta Jesus uma grande parábola. Ele diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor faz com as ovelhas e os bodes. E ele coloca as ovelhas do seu lado direito e os bodes do seu lado esquerdo. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vocês que fostes abençoado por meu Pai. Tomai posse do teu reino, que foi preparado desde o começo do mundo. Porque eu tive fome e me destes o que comer. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu tive necessidade de teto e me hospedastes. Eu tive nu e me vestistes. Estive doente e preso e fostes me visitar. Então aqueles justos que estavam sentados à direita do rei disse: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e com sede e que te demos o que comer e o que beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos? Ou enfermo, ou no cárcere e fomos te visitar? E o rei então responde: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes a um desses meus irmãozinhos mais humildes, era a mim que estava fazendo.
Em seguida, ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes o que comer, eu tive sede e não me destes o que beber, tive necessidade de abrigo e não me abrigastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente na prisão e não fostes me visitar. E aqueles então disseram: Mas, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome ou com sede, sem abrigo, sem roupa, doente ou na prisão e deixamos de te assistir? E o Senhor vos dirá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que deixaram de dar assistência a esses pequeninos e humildes, foi a mim que deixasse de ajudar. Percebe, gente, que todos os ensinamentos do Cristo nos remete ao segundo mandamento, que está lá em Levítico, tá? Amai ao vosso próximo como a ti mesmo, porque esse é o caminho para se herdar a vida eterna. Esse é o caminho. Nos ensina Jesus que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Portanto, gente, tudo que se faz contra o próximo é contra Deus que nós estamos fazendo. Disse assim Jesus: Bem-aventurado, felizes os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado, felizes os que têm puro coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados, mansos, os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus e verão a Deus. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Essas bem-aventuranças, gente, resume tudo, tudo. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, em sua primeira epístola que ele fez aos Coríntios, ele disse assim: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os ministérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse a fé possível até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Palavras de Paulo. Palavras de Paulo. A máxima: fora da caridade não há salvação. É a consagração do princípio de igualdade, minha gente. De igualdade e de liberdade de consciência diante de Deus. Tendo essa máxima como regra, com certeza, todos os homens serão irmãos. Todos, sem exceção. E orarão um pelos outros. Então, gente, fica muito claro que a caridade, seja ela material, que é muito importante, ou seja ela moral, que é algo fundamental, porque as duas coisas têm que trabalhar junto. Nós temos que ter o intelecto, o conhecimento, o entendimento, mas nós temos que ter moral para aplicar tudo isso. Então, é buscar os estudos, buscar o conhecimento para poder praticar uma caridade saudável, buscando em cada ser o nosso irmão. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação. E não humilhar aquele a qual você faz uma caridade. Aquele ao qual você deposita uma moeda. Sem humilhação. É fazer isso de coração. Jesus, ele dizia: quando fizeres a caridade, não toque as trombetas.
Faça em segredo, o Pai vê tudo. Então é fazer pelo outro. Essa é a chave, gente, para entrar no reino de Deus. Não tenham dúvida disso. Tá certo? Então vamos encerrando o Evangelho com uma oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Pondes, Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo que criastes, e piedade, Pai, para aqueles que não vos conhecem. Obrigado, Senhor. Obrigado a Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer carinhosamente pela paciência que tiveram por me ouvir, e eu desejo de todo o coração que esse evangelho possa tocar o coração de cada um. Uma boa noite a todos e que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado e até o próximo evangelho. Boa noite.